Monique Danello, falamos sobre também o elenco do Flamengo, né? O Saul, que teve uma lesão no tendão da perna esquerda, tá pensando se vai fazer a cirurgia agora em janeiro ou não. Tá aí os números do Saul no Flamengo em 2025. Foram 24 jogos, nenhum gol marcado, 2 assistências e só 2 títulos na conta do Saul nessa passagem, que até o momento é curta pelo Flamengo. 12 jogos, uma coisa absurda. E aí, Monique, informação sobre o Saul Niguez, um dos principais nomes da última janela do Mengão. Então, o Saul, assim como os outros jogadores do elenco, né? O Flamengo terminou o ano com todo mundo à disposição, é claro. O Pedro num processo ali de recuperação e de recondicionamento físico. E o Saul em condições de jogo, mas com dores que ainda incomodam, né? E trazem limitações para o que o Saul pode apresentar. O Saul já tinha conversado com o Flamengo, é um problema no tendão da perna esquerda. E já tinha chegado ali... num acordo de que poderia ter que passar por uma cirurgia, de que a cirurgia seria uma possibilidade. O doutor Fernando Sasaki, que comanda o departamento médico do futebol, fez essa sugestão, né? E o Saul entendia que isso poderia ser uma possibilidade, mas ele queria pensar mais e amadurecer a ideia. Agora, antes do Natal, o Saul foi consultado por um médico da Espanha, pegou uma outra opinião e ainda passará por um outro médico, né, que é especialista nisso na Europa, para que ele possa tomar a decisão. O Flamengo fez a indicação, mas deixou o jogador muito à vontade para que ele tome a decisão. Há a possibilidade de passar pela cirurgia ou a possibilidade de um tratamento conservador, e essa decisão está nas mãos do Saul. Como eles estão de férias e o Saul é um dos jogadores que não ficou aqui no Brasil, né? Que foi para a Europa, é claro, também porque tem a família, a história dele toda lá. O Saul, então, fez isso, se consultou com o médico da Espanha e vai pegar uma segunda opinião de um outro especialista na Europa para tomar essa decisão. O departamento médico do Flamengo está acompanhando tudo. O doutor Fernando Sasaki está acompanhando essas consultas do Saul com outros médicos, com outros profissionais, para colher opiniões. E isso é muito comum, né? Às vezes a gente tem jogadores brasileiros que estão jogando lá fora, se lesionam e preferem tratar ou fazer uma cirurgia, uma recuperação com um médico, um fisioterapeuta no Brasil, no qual eles têm mais confiança, e o mesmo processo inverso. Então, o doutor Fernando Sasaki está acompanhando todo esse processo e a decisão vai estar aí nas mãos do Saul. Antes de passar a bola para vocês, para a gente entrar nessa discussão do Saul, tem uma pergunta aqui no nosso chat. O Flamengo sai perdendo se não renovar com o Felipe Luiz? Quero saber a sua opinião. A nossa enquete está no ar. Mais de 7 mil pessoas com a gente e menos de 2 mil likes, hein, gente? A conta não tá fechando, então bora para 5 mil likes pra gente continuar esse nosso bate-papo aqui no Diploma. As contas não fecham no futebol. Não. E deve estar 99% de... Ah, sim. Vou trazer aqui a parcial. parcial. É quem não é Flamengo, 84 né, a 16. então. Meu Deus do céu. Quase empate técnico. Mesmo, né? O Saul um jogador de outro nível, né, que veio nessa sequência de contratações importantes que o Flamengo fez nas últimas janelas. O Samuel Lino também chegou, tal. O quão importante é ter o Saul saudável nesse momento, escolhendo operar ou não aqui no Brasil ou fora do Brasil, tendo outras opiniões, meu caro Vitor Sérgio. O Saul, historicamente, sempre foi um jogador que precisou muito do físico, né? Sempre, não é que ele seja só físico, tem qualidade, tem técnica, mas é um jogador que sempre performou muito mais quando esteve muito bem fisicamente. Então, ele tem uma decisão aí a tomar, e se for fazer, tem que ser agora mesmo. Tudo bem que tem 4 rodadas do Brasileirão logo em janeiro e fevereiro, né? Mas depois dessas 4 primeiras rodadas do Brasileirão, vai para o Campeonato Estadual. O Flamengo vai ter aí disputa de Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, mas basicamente, se tem um momento para parar para fazer isso, é agora. Que aí pegaria uma parte ali do estadual, e para ele estar à disposição, para ele estar pronto para o restante do Brasileiro e principalmente de Libertadores quando começar. Daqui a pouco a gente vai entrar na questão da arrecadação do Flamengo, mas olha o nível de contratação, né? O Flamengo vai pro mercado, vai lá pra Europa, bate de frente, traz jogador que é relevante, que é protagonista, e o Saul é um desses caras, né? Eu acho, não tem dúvida, né? E assim, não é... Eu vou trazer uma informação em primeira mão, como a gente viu na redação, não vamos citar, evidentemente. Sim. Elegância, aquela clássica, jogador de nível europeu e tal. Enfim, vocês já imaginam quem é. Mas assim, baita contratação. E de novo, gente, como bem explicou mais uma vez a Monique,
E não é só para o atleta, é para qualquer pessoa. Se você quiser ouvir uma segunda opinião, uma terceira, uma 19ª, tá valendo, gente. É saúde da pessoa. Então não tem nem o que discutir. Ah, mas vai... Gente, de novo, pode ser o teu vizinho mesmo. Sim. Eu morava num prédio que um excelente médico geral, que era maravilhoso. Eu tava resfriado, eu tocava a campanha. O que eu faço, cara? Então, assim, é absolutamente normal e vai fazer. E se for para operar, que opere quanto antes, exatamente como tu tacou o VSR, e é um baita reforço a permanência dele no Flamengo. E assim, eu imagino que a reação, acho que foi um pouquinho antes da estreia do Flamengo no Mundial, né, que veio a notícia da possível cirurgia do Saúl, ou que ele teve a lesão, e aí eu tive a reação que imagino que muita gente teve, que é, tá, então talvez, pode ser por isso, que tenha caído um pouquinho o nível do Saúl pelas dores ou pela questão física, porque em determinado momento da temporada, principalmente acho que naquela semana contra o Inter, que até a reta final do ano tinha sido a melhor semana do Flamengo no ano, o Saúl tinha sido um dos melhores jogadores. Quando jogou Jorginho e Saúl, foi uma dupla de volante que comandou e sobrou nas oitavas da Libertadores, jogando muita bola. E o Saúl, inclusive nas quartas de final contra o Estudiantes, que lá o Flamengo vai mal e no jogo da ida passa por um pouquinho de aperto e tudo mais lá, o Saúl faz um grande jogo também. Então, mesmo nos momentos que o Flamengo teve aquela osciladinha, foi um momento que o Saúl jogou muito bem. Então, para mim, pelo menos, fica claro que a questão física afetou um pouquinho a reta final de temporada do Saúl. E aí é isso, tem que operar o quanto antes, porque a reta final de temporada é o mais importante, né? Não importa muito como você vai estar em janeiro, fevereiro, mas você chegar no meio e na reta final da temporada voando, acho que é o mais importante para todo mundo. Você vê como o calendário do Brasil é meio canalha, né? Meio? Ou você opera o cara no começo da temporada, ou você pode ser que não conte com ele no restante do E ano. agora com o brasileiro esticado, que é até uma boa, mas não tão esticado, você não vai ter mais tempo para nada. Cada janela vai ser Depende do que um tiver que bizarro. fazer, vai ter uma pausa ali no meio do ano também, né? Nesse caso só. Esse ano, todos os clubes, né, Monique, estão contando com a pausa do meio do ano para contar como férias para jogador, né? Pois é. Isso, praticamente todo mundo vai complementar as férias nesse meio do ano, né? Essa nova proposta de calendário que a CBF fez para os próximos 4 anos inclui paradas ali no meio do ano que vão acabar complementando as férias até pelo início, né, antecipado da temporada. Eu não sei como o Flamengo vai fazer especificamente, porque no Flamengo tem uma questão que a gente não tem como cravar quem vai ser convocado para a Copa do Mundo, né? Por Mas uma vai ter questão gente, óbvia, hein? tanto de escolha dos treinadores, mas pode ter um universo ali até de 9 jogadores convocados. Então, esses jogadores não teriam as férias agora e também não teriam no meio do ano. Então, por isso que o debate acabou se estendendo ali entre elenco e comissão técnica e diretoria para definir a volta dos jogadores, porque aí quando a gente faz um recorte ali de que pode ter até 9, muitos são os principais jogadores do time, né? Os que tiveram mais minutagem nesse ano, que estão mais desgastados. Então, tudo isso está sendo levado em conta, mas no geral é isso, né? Pro futebol brasileiro, nesses próximos anos, até 2029, se eu não me engano, tem essa parada no meio do ano por conta de competições e nesse ano, especificamente, pela Copa do Mundo. Que vai ser um alívio para alguns clubes, né? Não é o caso do Flamengo, que tem muitos Mas convocados aí, também. no Copa, ano- os caras têm que abrir mão das férias para jogar a Copa do Mundo. né? No outro ano, Não. aí dá para fazer, porque como é a Copa do Mundo feminina, Sim. quando parar, Aí todo para mundo para vai todo tá mundo. liberado. No masculino, todo mundo vai poder tirar as férias. Para esse ano, aí fica aquela questão, né? De repente você é de uma seleção que foi eliminada cedo, aí você vai ter ali, sei lá, 15 dias. Quem for avançando na Copa vai ter menos férias. Coisa do calendário brasileiro que está melhorando, né? Já foi muito pior. Eu e Mauro Betti. Outro dia eu estava lembrando isso. Ontem eu estava fazendo um vídeo sobre a crise no São Paulo e eu me lembrei que... Muito bom, por sinal. Hã? Você Muito viu? bom, por sinal. E aí eu me lembrei que uma das minhas primeiras imagens de futebol é o gol do Careca empatando o jogo contra o Guarani. Porque eu comi, né? 86. E 25 de era o fevereiro brasileiro de de 86 que foi decidido no começo de 87. Por conta de Porque- problemas jurídicos no jogo do Joinville, o campeonato parou teve e tudo, era que era pra uma acabar em coisa dezembro normal e na foi época. normal. O campeonato do Sim. ano terminava no início do ano seguinte. Então, que é uma das coisas... Nossa, o que Careca, organização. É, Não, exatamente. mas, não, eu quero, e nesse caso específico, antes, por exemplo, nos anos 50, você tinha os campeonatos
já feitos para terminar no comecinho de fevereiro, mas aí era um calendário, anos 50, ainda não havia as competições nacionais ou interestaduais. O de 86 foi isso, teve eu resumir, é um caso de doping envolvendo o Joinville, aí o Joinville perdeu os pontos, recuperou os pontos, para resumir a bagunça, enfiaram mais clubes na reta de chegada. Então não fechava a data em dezembro, como era para acabar o Brasileiro de 86. Ele acabou no dia 25 de fevereiro de 87, Exatamente. por conta de uma virada de mesa, durante o Brasileiro de 86. E aí, então assim, hoje o calendário é bem melhor do que era, mas ainda tem essas questões que vamos ver se resolve até 2028, né? Porque aí você vai... E esse ano teve que esticar a corda para começar mais cedo para organizar para os próximos. Exatamente.